Oi, pessoal. Vamos hoje discutir aqui neste vídeo o tema da aliança no Antigo Testamento. A palavra hebraica para aliança é berit. Eu serei o vosso Deus. Esse aí traz já a expressão nas Escrituras de que Deus fez uma aliança com os homens, né, no contexto do Antigo Testamento. Algumas tendências recentes no estudo da aliança. Como já mencionei agora há pouco, a palavra hebraica para aliança é berit, que significa aliança. É importante no Antigo Testamento, mas junto com o termo aliança, berit, que vem também o conceito de eleição. São dois assuntos que andam juntos. Por isso, nos dois vídeos anteriores, eu argumentei sobre a eleição. E nesse eu vou fazer a argumentação sobre a aliança. Um conceito complementa o outro, tá? Se tem a eleição, é porque existiu uma aliança. Assim, isso tem tido uma certa instabilidade, o assunto sobre a aliança aqui no Antigo Testamento. Às vezes tem estampado o nome numa escala inteira de pensamento teológico acerca do assunto. Quando a gente vai adentrar no conteúdo dessa literatura, nós não encontramos muitos respaldos para a fundamentação bíblica teológica do conceito de aliança. Em outros momentos e outras vezes, é quase completamente alijada das ideias ou dos concílios, das reuniões, dos debates teológicos regulares. Embora as duas partes da nossa Bíblia carreguem a palavra no título, né? Você fala Nova Aliança, Novo Testamento. Velha Aliança, Velho Testamento. Ou Antiga Aliança, o termo mais usual, é a primeira parte da Bíblia. A Nova Aliança é a parte do Novo Testamento. E aqui eu vou discorrer sobre esse conceito dentro da Antiga Aliança. O termo aliança é usado de modo desigual no Antigo Testamento. Não tem uma igualdade no trato do assunto. Partes do Antigo Testamento fazem uso do termo, enquanto os profetas pré-exílicos e a literatura sapiencial, ou de sabedoria, empregam o termo raramente. Tá? Entretanto, a importância desse conceito aliança não depende do lugar e da frequência com que o termo é usado. O termo aí em hebraico é berit. Qual é o significado de berit? Bom, aí tem o desenvolvimento semântico desse conceito. A partir de 1944, desenvolveu-se entre os estudiosos do Antigo Testamento um vivo debate em torno do significado da palavra berit, aliança. Naquele ano, Joaquim Begrit publicou o seu agora e muito famoso artigo, em que ele afirmava que berit referia-se a um relacionamento entre duas partes desiguais. Normalmente uma parte é forte, a outra é fraca. Esse vai ser o argumento dele nesse artigo.
pelo qual o mais forte dava ao mais fraco a garantia do comportamento amigável e proteção. Só o mais forte era obrigado, nesse artigo do Joaquim, era obrigado pela aliança. O mais fraco, neste contexto, permanecia completamente passivo. O Breguet cria que a aliança de Deus com Israel era, na origem, uma aliança de promessa e garantia. Foi só depois que Israel estabeleceu-se em Canaã e adotou concepções cananeias de lei, que o berite de doação passou para um berite contratual. Então, o termo, a questão semântica da palavra, o significado da palavra berite passa por transformações, como qualquer outro conceito em qualquer língua. Ele não permanece ali parado no seu significado, ele vai tendo, dependendo do momento histórico, vai alternando assim o seu sentido. Enquanto que no primeiro momento é um pacto do mais forte, que o forte não tem nenhum comprometimento, assim, não é exigido nada do mais fraco. Quando há o contato de Israel no Josué, Juízes e no primeiro ano dos reinados, quando há esse contato com as concepções religiosas de aliança, quando há esse contato, daí o termo passa a ser só, que era só doação do mais forte, passa a ter um sentido contratual entre ambas as partes. Obrigações de ambos os lados. Tanto quem faz a aliança, como quem é o agente passivo dessa aliança, no caso, o homem. A palavra berite, aliança, é usada no Antigo Testamento no sentido secular, de acordo entre indivíduos. Para fundamentar essa ideia de acordo entre dois indivíduos, a Bíblia faz essa alusão, desse acordo entre duas pessoas. Esse acordo se chama berite. Olha lá em Gênesis capítulo 21, versos 22 até o 24. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz. Me farás a mim e a terra onde peregrinaste. Diz Abraão: eu jurarei. Então aqui está um acordo feito com Abraão e Abimeleque, tá? O outro texto para fundamentar a ideia que é um acordo entre duas pessoas, esse acordo entre duas pessoas chama-se berite, é o texto de Gênesis 26, do 23 até o 33. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Auzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército, e disse-lhes Isaque: Por que viestes a mim, pois que vós me aborreceis e me enviastes de vós? E eles disseram: Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, pelo que dissemos.
haja agora juramento entre nós. Olha só, aqui há o juramento, há acordo, há um berite entre Isaac e as pessoas que estavam com Abimeleque. Façamos concerto contigo, que nos não faças mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinha cavado, e disseram-lhe: Temos achado água. E chamou Seba. Por isso é o nome daquela cidade Berseba, ou Bersheba, até o dia de hoje. Então, o que a gente vê nesses dois textos é um acordo, é um berite, uma aliança entre duas pessoas, tá? No 1 Samuel, capítulo 18, verso 3, e capítulo 23, verso 18, também vai resultar, né, nesse mesmo significado, que o berite é um acordo entre duas pessoas, tá? É feito um acordo, olha, eu não vou tocar nas suas terras, eu não vou tocar no seu gado, e vice-versa. Essa palavra, esse conceito berite, também pode ser ter o sentido de aliança entre estados, entre Israel e cananeus, entre Israel e Egito, entre Israel e os fenícios, entre Israel e os babilônios, entre Israel e os assírios. É um acordo de Estado, um acordo entre representantes de um povo, de um rei com outro rei. Isso a gente podemos observar o uso desse conceito de berite aqui em 1 Reis, capítulo 5, do 1 ao 12, onde Abraão vai fazer uma aliança com Irão, rei de Tiro. O Irão é o rei fenício da cidade portuária de Tiro. Então, eu vou ler essa referência para fundamentar essa ideia. E enviou Irão, rei de Tiro, seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai. Porquanto Irão sempre tinha amado a Davi. Então Salomão enviou a Irão, dizendo: Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor os pôs debaixo das plantas dos pés. Porém agora o Senhor meu Deus lhe tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem algum mal encontro. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho, que porei em teu lugar, no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem, pois, agora que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei a soldada dos teus servos, conforme a tudo o que disseres. Porque bem sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar a madeira, como os sidônios. E aconteceu que, ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. E enviou Irão a Salomão, dizendo: Ouvi o que me mandaste dizer, eu farei toda a tua vontade acerca dos cedros e acerca das faias. Os meus servos levarão desde o Líbano até o mar, e eu os farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar que me designares. E ali os desamarrarei, e tu os tomarás. Tu também farás a minha sorte.
dando sustento à minha casa. Assim deu Irão a Salomão madeira de cedros e madeira de faias, conforme a toda a sua vontade. E Salomão deu a Irão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa, e 20 coros de azeite batido. Isto dava Salomão a Irão de ano em ano. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como que ele tinha dito, e houve paz entre Irão e Salomão, e ambos fizeram a aliança, tá? Então, a palavra aliança também serve para designar um acordo entre dois estadistas, dois representantes de um povo. Dá para também aliança entre o rei e seus súditos, segundo Samuel 5:3, segundo Samuel 11:17. Para falar de aliança entre marido e esposa, tá? Lá em Ezequiel 16:8. Então, entre marido e mulher também se faz uma aliança conforme a Bíblia. Ezequiel 16, verso 8, vai dizendo: E passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a ourela do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em concerto contigo. Diz o Senhor Jeová, e tu ficaste sendo minha. Então, a aliança pode ser feita entre um homem e uma mulher, tá? Vai usar o termo berite. Também é empregado no sentido figurado de aliança entre pessoas e animais, né? Tem uma conotação mais metafórica lá do livro de Jó, no capítulo 5, verso 23, e no capítulo 41, verso 1 ao 4. Ser feita uma aliança de pessoas e pedras, em Jó, capítulo 5, verso 23. Também pode ser feita uma aliança entre uma pessoa e um órgão do seu corpo, como está em Jó, capítulo 3, verso 1, e entre uma pessoa e a morte, como diz em Isaías 28, do 15 ao 18. Então, assim, há várias formas de aliança, não é só uma questão assim religiosa, só do ambiente é, da religiosidade. No campo da religiosidade, vê a tríade testamentária que se utilizou, que utilizaram aí essa palavra, esse conceito. Quer dizer, fora do ambiente de religião, do ambiente religioso, as pessoas poderiam fazer essa aliança e a utilização do termo aí é berite, tá? O que define uma aliança divina de uma aliança não divina é o contexto do texto que você está estudando. Então, o contexto é que determina aí o sentido da palavra berite, da palavra aliança no Antigo Testamento. Então, assim, desde coisas seculares, né? Quem faz uma aliança com o olho, com a boca, com o próprio corpo, né? No Jó, constantemente ele está fazendo uma aliança com a parte do seu corpo. Quem faz uma aliança com a pedra? Ninguém, mas a Bíblia diz que tem uma aliança com a pedra, né? Para vocês verem como o conceito aliança é um conceito assim, de certa forma, corriqueiro, era corriqueiro lá no contexto aí da história veterotestamentária de Israel. O Alfred Jepsen, ele concordou que Berite carregava a ideia de garantia da parte do mais fraco para o mais forte. É uma ideia, é uma discussão aí pelo Jepsen. O Kutsch, Ernest Kutsch, conduziu um estudo completo aí dos contextos dos vários usos da palavra berite no Antigo Testamento. Então, é um trabalho que tem o Kutsch, né, de fôlego exegético, em que todas as vezes que aparece a palavra berite, aliança, ele foi lá e fez um trabalho para entender em que contexto estava ocorrendo o uso dessa palavra. E o Kutcher vai, então, concluir que o significado básico da palavra berite era obrigação, tá? O sentido básico da palavra berite é obrigação. Alguém tem uma obrigação. Quando tem uma aliança entre um homem e uma mulher, existe uma obrigação. Quando existe uma aliança entre um Estado, um povo e outro povo, há uma
obrigação, quase que um tratado de não agressão entre entre a aliança entre dois povos. Então, eu quero fazer um outro vídeo para terminar, esse não ficar muito cansativo, mas até mesmo para que você possa ir para o segundo vídeo, parar aqui com essa ideia. O conceito de aliança leva ao sentido de obrigação. Deus tem uma aliança com Israel, Israel tem uma obrigação. Deus tem uma obrigação, no sentido assim, do nosso linguajar para entender. Nos vemos no próximo vídeo.